O SBT está completando 40 anos de existência e no dia do aniversário da emissora a gente traz um vídeo aqui no canal mostrando os principais fatos que marcaram a história da emissora relacionada ao futebol. Vamos comigo nessa viagem pelo tempo. Muito bem, pessoal, como vocês sabem, a história do SBT começou oficialmente no dia 19 de agosto de 1981, mas antes disso houve uma emissora pertencente ao Silvio Santos no Rio de Janeiro, que era a TVS. E a TVS também mostrou algumas partidas de futebol. A gente pode citar como exemplo um VT da final da Copa dos Campeões da Europa, que hoje vem a ser a Champions League, entre o Malmo e o Nottingham Forest. Inclusive foi encontrado num jornal do Rio de Janeiro pelo pessoal da Trivela, é esse recorte que você está vendo aí na tela, provando que o SBT mostrou pela primeira vez uma final de campeonato europeu aqui no Brasil, mesmo que não fosse ao vivo. Então tem essa parte muito importante também, e vale a gente lembrar que algumas partidas da Libertadores de 1981, quando o Flamengo foi campeão, foram mostradas também pela TVS. A história do futebol no SBT está dividida em várias fases, eu vou usar essa mesma divisão aqui no vídeo em ordem cronológica, e muitas das histórias que eu vou contar já estão mais detalhadas aqui mesmo no canal, então eu vou citando, você pode assistir, etc. A nossa primeira fase começa a partir do momento em que o SBT passa a ser o Sistema Brasileiro de Televisão de fato, com a concessão aprovada e que entra no ar em 1981, em agosto de 81. Essa primeira fase vai até ali o ano de 1990. Nesse período, o SBT mostrou duas Copas do Mundo, 1986 e 1990. E embora esse vídeo seja sobre futebol, eu também tenho que destacar que o SBT transmitiu as Olimpíadas de 1984 em Los Angeles e de Seul 88. No caso das coberturas das Olimpíadas de 84 e da Copa do Mundo de 86, a gente também tem que lembrar que foi um pool entre o SBT e a Record, que até 89 tinha 50% das suas ações pertencentes ao Silvio Santos. Ou seja, era uma parceria até óbvia entre SBT e Record naquela época. Uma parceria que contou com nomes como Silvio Luiz, que era então locutor da Record, tinha o Dr. Osmar de Oliveira também, Juca Kfouri, entre outros tantos nomes, até o do J. Ávila, que já estava fundando naquela época a agência Traffic de Marketing Esportivo. Um outro ponto bastante importante dessa história também foi quando, em 1987, o SBT comprou os direitos de transmissão da final do Campeonato Brasileiro da CBF, você lembra? 87 tem aquela confusão de Copa União e de CBF, Clube dos 13 contra a Confederação Brasileira de Futebol. A Copa União era da Globo, o SBT aproveitou e pegou os jogos finais entre Sport Recife e Guarani, tanto na decisão do módulo amarelo em si, quanto daquele quadrangular, que acabou sendo não um quadrangular, porque Flamengo e Internacional não quiseram disputar, mas enfim, que para a CBF definiu o Sport como campeão brasileiro e Sport e Guarani como os representantes do Brasil na Libertadores de 88. Aqueles jogos foram transmitidos com exclusividade pelo SBT. Em 1989, o SBT mostrou a Copa América, que foi disputada aqui no Brasil e que foi vencida pela seleção brasileira. Como, aliás, foram todas as edições de Copa América disputadas no Brasil, sempre vencidas pela seleção brasileira, até uma que eu vou contar no final desse vídeo, claro que você já sabe. Em 1990, o SBT tinha uma equipe ainda pequena de esportes, mas que tinha aí Roberto Cabrini, Dr. Osmar, Luiz Alfredo, e eles fizeram a transmissão da Copa do Mundo na Itália. Aquela Copa do Mundo que foi bastante sofrida para o Brasil, porque afinal de contas, perdemos nas oitavas de final para a Argentina. A segunda fase do futebol vai de 1990 até 1994, porque nesse período o SBT fez algumas transmissões pontuais de jogos como Recopa Sul-Americana, amistosos da seleção brasileira, torneios, combinados, jogo da Colômbia contra o Milan. Várias coisas que o SBT colocava na tela, mas não com uma frequência muito grande. Ainda não era uma emissora que estava ali sempre presente nos esportes. Transmitiu os Jogos Olímpicos de Barcelona 92, continuando aí uma sequência, porque afinal de contas, como eu já contei no vídeo da história das Olimpíadas na TV, naquela época, para você transmitir a Copa do Mundo, você era obrigado também a transmitir as Olimpíadas anteriores, então o SBT não perdia nenhuma delas. Mas aí o Brasil conquistou o título tão esperado da Copa do Mundo nos Estados Unidos, com a narração do Luiz Alfredo no SBT, Luiz Alfredo, que é filho do Geraldo José de Almeida, que foi também narrador do tricampeonato da seleção brasileira no México em 70, contra a mesma Itália na final. Então imagine como era para aquela família, né? O próprio Luiz Alfredo falou no ar que sentia a honra e que mandava um abraço especial para a mãe dele, porque afinal de contas o marido dela narrou o tri
e o filho narrou o tetra. Uma história muito bacana. Luiz Alfredo é um dos grandes nomes da narração brasileira e ficou eternizado aí no SBT com a narração daquela Copa do Mundo. Com o tetra do Brasil, o futebol ficou ainda mais em alta por aqui e incentivou o Silvio Santos a investir mais. E aí começa uma nova fase que até há pouco tempo era considerada como a fase de ouro do futebol na emissora. Em 95, ainda com essa equipe do Luiz Alfredo, Dr. Osmar de Oliveira, Juarez Soares, Orlando Duarte, o SBT compra o direito de transmissão com exclusividade em TV aberta da Copa do Brasil. A Copa do Brasil era um campeonato que ficava praticamente abandonado pela mídia esportiva. Os próprios clubes não davam tanta importância assim, mesmo que ela valesse uma vaga na Libertadores da América. E o SBT transformou de fato em um produto comercial, em um produto de boa audiência. Mas que a gente não se engane, o SBT não saiu liderando de cara. Fez uma grande audiência com a final entre Grêmio e Corinthians, aliás, a maior audiência da história do SBT até o ano de 2001, quando só foi vencida pela final da Casa dos Artistas, mas só mesmo essa paixão por reality foi capaz de tirar Corinthians e Grêmio ali do posto de maior audiência do SBT. A Copa do Brasil foi mostrada com exclusividade de 95 a 97 e em 98 ainda foi transmitida pelo SBT, mas na época a Globo conseguiu comprar o direito de transmissão compartilhados. O SBT até não gostou dessa situação e contribui para o que eu vou falar daqui a pouco também. Mas no período em que teve a exclusividade da Copa do Brasil, o SBT tinha a intenção e tinha muito claro que deveria manter a sua equipe de esportes funcionando o máximo de tempo possível. E por isso a emissora se consolidou como uma grande promotora de eventos. Campeonatos que a gente pode chamar de caça-níqueis, mas que tiveram um papel importante na história de muita gente de estados que não estavam acostumados a receber os jogos de futebol, os jogos dos times grandes no caso, e que de repente viam as partidas deles acontecerem em seus locais. Como foi o caso das Copas Master e Ouro da Comebol, realizadas em Cuiabá, em Manaus. Tivemos a Copa dos Campeões Mundiais, que reunia os times que tinham vencido a Copa Intercontinental, Flamengo, Grêmio, São Paulo e Santos, acontecia em Brasília, tudo mais. O SBT incentivava e apoiava também a Taça Maria Quitéria em Salvador. Houve o torneio de verão em Santos em 1996, mas o mais importante desses torneios promovidos pelo SBT foi de fato o torneio Rio-São Paulo, que já existia no passado, que tem uma história fantástica com o próprio desenvolvimento do futebol no Brasil, mas que estava sem ser disputado. Em 93 até teve uma edição, mas o SBT pegou em 97, conseguiu também transformar em um bom produto, que se manteve funcionando em 98, 99, 2000, 2001 e 2002, quando até virou uma liga maior, com a presença de 16 clubes. A Globo, inclusive, gostou tanto da ideia e não queria ver o SBT transmitindo mais uma vez com exclusividade, que até entrou em 98, quando também foi a última vez que o SBT transmitiu essa competição. O SBT, embora não mostrasse a Libertadores, que naquela época era exclusiva da Globo, tinha boas relações já com a Comebol nos anos 90, tanto que além de organizar esses campeonatos, como a Copa Ouro da Comebol, que até foi chamada de Taça SBT, ele também transmitia a Copa Comebol. Mas de qualquer forma, o SBT aparecia muitas vezes. Teve o Festival Brasileiro de Futebol também organizado pela emissora, que foi vencido pelo Coritiba, que considera como um de seus títulos nacionais, inclusive. E essa empolgação era tão grande que, em 97, no começo do ano, o SBT estava disposto a tirar o Brasileirão do consórcio formado entre Globo e Bandeirantes. Mas o SBT não esperava algumas dificuldades que haveria pelo caminho. A Globo e a Band tinham um contrato com o Clube dos 13 e o SBT tentou oferecer muita grana de verdade. Era coisa assim como 50 milhões de reais contra 12 milhões que as outras duas pagavam em um consórcio. Segundo se noticiou à época, o Clube dos 13 chegou a aceitar essa proposta, mas a Globo e a Band tinham uma cláusula no contrato anterior que permitia a essas duas emissoras a preferência na renovação. O que significa isso? Que elas poderiam ver a proposta que foi aceita e, se igualassem, deveriam levar a melhor. Tem essa vantagem do empate, digamos assim. Essa história eu também contei aqui num vídeo no canal porque ela é muito marcante. Ela foi o motivo da desistência do SBT no futebol. O Silvio Santos perdeu o interesse mesmo a partir dali. Ainda mostrou a Copa do Mundo de 98, quando o Brasil foi vice-campeão contra a França na final, e também a primeira edição com exclusividade da Copa Mercosul em 98, vencida pelo Palmeiras contra o Cruzeiro. Em 99, o SBT até chegou a disparar, deixou vazar umas chamadas da Copa Mercosul, mas acabou não transmitindo, abriu mão e colocou na Bandeirantes. A Band é quem transmitiu com exclusividade a edição de 99, que foi vencida pelo Flamengo contra o Palmeiras. No fim de 98, o SBT praticamente acabou com seu departamento de esportes. Nesse período da chamada fase de ouro do SBT, os nomes da narração esportiva foram de respeito, como por exemplo, o próprio Luiz Alfredo, que em 96 foi para a Record, mas foi substituído pelo Silvio Luiz, que era da Band. O SBT foi lá e tirou o Silvio Luiz da Band.
Tivemos também Dr. Osmar, que sempre narrava jogos. Theo José, contratado da Manchete para narrar a Fórmula Indy, que depois se converteria em Fórmula Mundial, também virou um grande nome do SBT naquele momento. Nivaldo Prieto, que se destacava na ESPN Brasil, também foi chamado para narrar em 96 e 97, depois ele acabaria indo para a Band, passou pela Record. Hoje é narrador dos canais Disney, está na ESPN de volta, mas era do Fox Sports. Paulo Soares, o amigão da galera, também foi narrador do SBT, compartilhando seu tempo com a ESPN Brasil, inclusive na Copa do Mundo de 98, e ele passaria mais uma vez pela emissora, ainda vou abordar essa outra fase. E em 98 também tivemos aí Oscar Ulisses narrando jogos da Copa Mercosul, da Copa do Mundo e até da Copa do Brasil no SBT. A equipe de esportes que sobrou em 99 e em 2000 era praticamente o Theo José narrando os VTs da Fórmula Mundial, até comentaristas eram convidados, Flávio Gomes, por exemplo, participou de algumas corridas, mas o SBT estava desmanchando mesmo a sua equipe, tanto que apesar de ter comprado os direitos de transmissão, preferiu não transmitir as Olimpíadas de 2000, não esteve naquela edição realizada na Austrália. O SBT ficaria sem futebol em rede nacional durante as temporadas de 99, 2000, 2001 e 2002. No fim daquele ano, apareceu uma oportunidade de transmitir o Campeonato Paulista. E essa oportunidade inaugura uma nova fase que eu chamo de fase relâmpago. Ali a Globo tinha tido uma briga com a Federação Paulista de Futebol, uma briga entre aspas. Naquele momento ainda não era uma briga. Briga é o que viria depois. E a Globo não renovou o contrato do Paulistão porque achava que era muito caro pagar 12 milhões de reais por 12 partidas a serem transmitidas em TV aberta. Nisso aí o SBT foi lá e comprou os direitos de transmissão com exclusividade em TV aberta do Campeonato Paulista de 2003, pagando 12 milhões de reais. O problema é que a federação acertou um contrato com a emissora do Silvio Santos com 22 jogos em TV aberta. Aí a Globo falou, não, peraí, 22 jogos eu transmito. Eu não queria pagar 12 milhões por 12 jogos, dava R$1 milhão por jogo. Por esse valor que o SBT está pagando, 22 jogos eu quero, porque no mínimo eu repasso para a Record, que é a minha parceira, quem eu sublicencio os direitos normalmente. Essa história está contada aqui no canal também, é um dos nossos primeiros vídeos, inclusive, no meio do ano passado, no meio de 2020, você pode conferir com detalhes. O fato é que houve uma guerra de liminares para lá e para cá, o SBT chegou a perder a competição durante algumas semanas. Na reta final, a justiça determinou aí que as duas transmitissem, as duas tinham decisões de instâncias diferentes e os dois canais mostraram o título do Corinthians contra o São Paulo. Nessa fase da emissora foi contratado o Dirceu Maravilha, narrador histórico do rádio de São Paulo, e como segundo narrador, o jovem Paulo Andrade, na época ainda começando a sua carreira, foi revelado ali em rede nacional pelo SBT e alguns meses depois seria contratado pelo José Trajano na ESPN Brasil, história que o Paulo Andrade contou no Roda Mídia aqui no nosso canal, você pode conferir também. Além do Campeonato Paulista, foram transmitidos também o Sul-Americano Sub-20, que a seleção brasileira participou, e o Torneio Internacional do Catar, em que a nossa seleção foi com a formação Sub-23, que se preparava para disputar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, e como você bem sabe, não conseguiria. Foi a última vez que o Brasil ficou fora do futebol masculino em Jogos Olímpicos. Em 2003, o SBT, que ainda estava brigando com a Globo na justiça pelo Paulistão, ao mesmo tempo ainda tentava comprar os direitos de transmissão do Brasileirão da Série A e também os da Série B. Da Série B era até mais fácil, a revista Placar daquele ano chegou a cravar que o SBT transmitiria. Quem tem o Guia do Brasileirão 2003 sabe que na página da Série B está dando como certa a transmissão do SBT naquela competição, mas também dava como certa a disputa em pontos corridos de turno e retorno. Não aconteceu nem o formato, nem a transmissão do SBT. A Globo comprou os direitos e colocou na Record, que mostrou aí a maior parte, praticamente toda a campanha do Palmeiras e do Botafogo no acesso naquele ano. A Globo mostrou apenas a última rodada do quadrangular, quando o título já estava até definido para o Palmeiras. Ainda em 2003, apesar de não ter conseguido nem fazer uma proposta muito grande para ter o Brasileirão de Série A, até porque a Globo ainda tinha contrato em vigor, isso poderia dar problemas, o SBT mostrou a Copa Ouro no meio de 2003 com o Paulo Soares, o amigão, transmitindo. Benjamin Bach era comentarista. Foi uma transmissão que ficou um pouco perdida na história do SBT, pouca gente lembra. Alguns jogos eram exibidos em VT, não eram ao vivo, mas a gente tem que pontuar também porque essa foi a última competição exibida em rede nacional até o ano de 2020. E aí a gente vai até a fase atual, que tem tudo para desbancar os anos 90 como a fase de ouro do futebol na emissora. Tudo começa no ano de 2018, quando a Globo resolveu não comprar mais os direitos de transmissão de TV aberta da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste era praticamente inteira da Turner. A Turner comprou o Esporte Interativo em 2015 e era o Esporte Interativo responsável até pela existência do campeonato. Era ele quem vendia os direitos, quem organizava, quem deu essa cara que a Copa do Nordeste tem hoje. E o SBT viu como uma oportunidade, com as suas afiliadas da região, de ocupar o espaço que a Globo estava deixando. E em 2018, então, resolveu voltar a ter futebol na sua grade, mas apenas de maneira regional. Um consórcio formado entre as afiliadas do SBT na região Nordeste adquiriu esses direitos de jogos ali,
para mostrar para Bahia, para o Ceará, para Pernambuco e tudo mais. Jogos simultâneos com divisão de praças, inclusive. Um acordo que na época fez muito barulho, os times do Nordeste mantiveram seu espaço na TV aberta graças a isso, e que teve grandes números de audiência nas edições de 2018, 19 e 20, empolgando o Silvio Santos aqui em São Paulo. E naquele ano de 2020, vendo os números do futebol do Nordeste, o Silvio Santos ganhou uma outra oportunidade de voltar ao futebol, dessa vez em rede nacional. Porque naquele ano o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que dava aos times mandantes o direito exclusivo de negociar as partidas com as televisões. E aí quando você tem que fazer acordo só com o mandante, e só o Flamengo no Campeonato Carioca não tinha contrato com a Globo, o SBT teve a chance de mostrar em rede nacional o jogo de volta da final do Carioca 2020 entre Flamengo e Fluminense, deu uma audiência legal, conseguiu ganhar da Globo por vários minutos no Rio de Janeiro, no decimal ali conseguiu vencer, e aquela transmissão foi feita pelo Theo José, que era narrador da Disney e que estava voltando ao SBT. Depois do sucesso desse jogo, que deu 26 pontos de audiência no Rio de Janeiro, eu nem preciso falar muito porque vocês já estão acostumados aí a ver todo o noticiário no meu canal aqui desde o ano passado. O SBT comprou a Libertadores, que a Globo também largou, rescindiu de forma unilateral. Depois apareceu a oportunidade de comprar a Copa América, muito por causa dessa rescisão, dessa briga da Globo com a Conmebol. E também em 2021, outro ponto marcante, a UEFA Champions League, a UEFA Europa League e, como ficamos sabendo recentemente, até a final da Conference League, que é a terceira importância. Então o SBT deu um passo muito importante quando mostrou a primeira Libertadores que teve uma final paulista em jogo único no Maracanã, que foi Palmeiras e Santos, liderando também na audiência em São Paulo, marcando 25 pontos de média. Mas é claro, o SBT tem sofrido um pouco com a audiência, hoje a TV aberta não é mais a dos anos 90, em outros jogos que não são a final, não tem conseguido vencer a Globo em São Paulo, só venceu mesmo com o Flamengo em alguns jogos no Rio de Janeiro, mas tem construído a sua página na história. O futebol é hoje disparado a maior audiência que o SBT tem, não tem comparação alguma, é a maior audiência sempre, então o futebol tem ocupado um papel muito importante no SBT para o desenvolvimento e também para a arrecadação, porque vale lembrar, vendeu todas as 6 cotas de publicidade da Libertadores da América, já vendeu 3 da Champions League, e além dessas cotas, que são cotas Masters, ainda está vendendo também bastante publicidade no meio dos jogos. Então você observa, por exemplo, o Theo José fazendo ações de merchandising durante as transmissões, no intervalo, no pré-jogo e tudo mais. Para quem considera o SBT como uma emissora de sorte, porque afinal de contas, quando ele comprou a Copa do Brasil logo no primeiro ano, teve a oportunidade de mostrar o Corinthians campeão, batendo recordes de audiência em São Paulo, logo no primeiro ano de Libertadores teve uma final paulista entre Palmeiras e Santos para mostrar. No segundo ano de Libertadores, está pintando aí uma final de Libertadores brasileira, pode ser que seja. Na Copa América rolou um Brasil e Argentina, o Brasil perdeu, e aí eu vou falar da Copa América lá no começo do vídeo, eu falei, todas as edições realizadas no Brasil tinham sido vencidas pela seleção brasileira, mas justamente a que o SBT mostrou com exclusividade acabou aí com o título argentino, o primeiro da seleção principal da Argentina desde 1993, acabando com um tabu de 28 anos, olha só o que o SBT acabou mostrando, mas foi também o primeiro título do Messi com a camisa da seleção argentina principal. Agora o SBT vai ter a honra também de mostrar a primeira UEFA Champions League de um PSG vitaminado pelo Neymar e pelo Messi. Isso promete ser uma bomba de audiência na TV aberta, mas o caminho é longo, tem que construir cultura de futebol. Uma crítica que tem sempre que ser feita ao SBT é que não poderia ter passado 17 anos, como passou entre 2003 e 2020, ignorando completamente o esporte. Não se constrói cultura da noite para o dia. Por isso eu falo que a gente não pode ser muito rígido na cobrança de audiência com a equipe que está lá no SBT. Mas nós temos que escrever o que é certo na história. E o SBT errou muito ao ficar quase 2 décadas praticamente expulsando o telespectador que ama futebol. A casa que fez tanta gente se empolgar e conhecer o futebol na infância, nos anos 90, com a Copa do Brasil, com o Torneio Rio-São Paulo, ou com algum desses campeonatos amistosos que não só marcaram a vida de quem assistiu pela televisão, mas também de quem pôde ver em outros estádios fora dos grandes centros midiáticos do Brasil. Os times jogando e disputando alguns troféus por amistosos que fossem. O SBT não poderia ter deixado essa gente tanto tempo órfã e não poderia ter deixado tudo nas mãos da Record, da Rede TV e da Band, nas poucas oportunidades que o Brasil viveu de competições fora da Globo. Agora se corrige um caminho e acho que ainda há tempo para corrigir. A Champions League, por exemplo, vai até 2024. A Libertadores até 2022 e com alguma chance de renovar, porque as relações entre SBT e Conmebol estão excelentes. Claro que se a Globo se arranjar com a Conmebol nos bastidores, chegar a um acordo pela rescisão feita, ela é favorita a retomar os direitos a partir de 2023. Mas quem garante que com a saída do Facebook, a Conmebol não encontre uma saída para ter Libertadores na Globo e no SBT em dias diferentes, com jogos exclusivos em cada uma delas? É tudo isso papo para os próximos capítulos dessa história do SBT, que hoje completa 40 anos.
E essas próximas páginas de esportes você vai acompanhar também aqui no nosso canal. Por isso fica o convite para você se inscrever, deixar o seu like aqui no YouTube para ele entender que você gosta desse conteúdo de histórias, de mídia esportiva e tudo mais. Eu vou te esperar aqui no próximo. Esse foi o Baú da Mídia Esportiva Especial SBT 40 anos. Um grande abraço para você e até a próxima.